Era 16 de julho de 1950. O céu sobre o Rio de Janeiro estava límpido, sem nuvens. O sol brilhava sobre a cidade maravilhosa, mas o verdadeiro brilho vinha de outro lugar, do Maracanã, recém-inaugurado, erguido com orgulho para ser o palco da consagração brasileira no futebol. Eu, o repórter do Tempo, entrei cedo naquele estádio colossal. Nunca havia visto nada igual. Uma estrutura monumental feita para 200 mil almas sedentas de vitória. Ali, todos sabiam, o Brasil não apenas iria ganhar, ele precisava ganhar. Era o destino. Era o roteiro escrito pelos deuses da bola. As arquibancadas se enchiam com uma velocidade assombrosa. Rostos pintados, crianças nos ombros dos pais. Camisas brancas com gola azul vibrando como bandeiras. Havia tambores, apitos, cantorias. Alguns, de tão confiantes, já traziam jornais com a manchete pronta: Brasil, campeão do mundo! No gramado, os jogadores brasileiros pareciam deuses vivos. Barbosa, Augusto, Bigode, Bauer, Danilo, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair, nomes que já ecoavam como heróis, ainda que a batalha nem tivesse começado. Do outro lado, os uruguaios. Poucos apostavam neles. Eles só vieram para assistir à nossa festa, diziam nas arquibancadas. Era o sentimento predominante. O empate já bastava ao Brasil para ser campeão, mas quem ali falava em empate? Todos queriam a goleada, o espetáculo, a consagração definitiva do país do futebol. Entrei no túnel lateral próximo ao campo, onde as rádios ajustavam os microfones. A vibração do estádio tremia o concreto, e o relógio marcava pouco mais de 14 horas quando as seleções entraram no gramado. O rugido da multidão foi ensurdecedor, parecia um terremoto de vozes. O árbitro inglês George Reader apitou. A bola rolou. E com ela, começava não apenas um jogo. Começava um drama que, mesmo 7 décadas depois, o Brasil ainda não aprendeu a esquecer. O jogo começou com o Brasil impondo seu ritmo. Era como se o time já tivesse decorado os passos da vitória. Zizinho deslizava em campo com a leveza de uma dança. Ademir, o queixada, arriscava lançamentos perigosos. E a torcida? A torcida era um oceano de vozes empurrando cada passe, cada chute, como se pudesse, com a força do som, fazer o gol acontecer. A cada drible bem-sucedido, o estádio pulsava. A cada finalização brasileira, o coração coletivo batia mais forte. O Uruguai se defendia com bravura, mas recuava. Pareciam acuados. E era exatamente isso que o povo esperava, que eles se rendessem, que aceitassem o papel de figurantes na nossa glória. No intervalo, o placar ainda estava zerado, mas ninguém se preocupava. É só questão de tempo, diziam os locutores, e eu os ouvia, ali da beira do gramado, anotando cada detalhe. Vi torcedores já ensaiando gritos de campeão. Vi jornalistas estrangeiros trocando sorrisos, como se reconhecessem. O mundo agora pertence ao futebol brasileiro. O segundo tempo começou, e aos 2 minutos, o grito saiu. Friaça recebeu a bola pela direita, avançou e com um chute seco, rasteiro, venceu o goleiro uruguaio Máspoli. A rede balançou. O Maracanã explodiu. Não foi apenas um gol, foi uma erupção de felicidade. As bandeiras se agitaram como nunca. Gente se abraçava, chorava, dançava. Houve até quem acendesse fogos antes do fim do jogo. O sentimento era único, avassalador. É nosso, ninguém tira mais. Mas aí, algo mudou. O Uruguai começou a avançar, aos poucos, como se guiado por uma teimosia silenciosa. O capitão, Obdúlio Varela, pegou a bola da rede após o gol brasileiro e caminhou lentamente, muito lentamente. Ele discutiu com o árbitro, quis ganhar tempo, quis esfriar o jogo, e conseguiu. A torcida ainda comemorava, mas alguns começaram a se calar. A vibração dava lugar a um incômodo estranho, um pressentimento que crescia no ar abafado de um Maracanã superlotado. E então, aos 21 minutos, Juan Alberto Schiaffino recebeu de Giglia,
invadiu a área e fuzilou. A bola entrou. Barbosa, o goleiro brasileiro, voou tarde demais. O empate. Um silêncio curto. Um grito preso. E então, nervosismo. Do lado de fora do campo, eu vi rostos se contorcendo, braços cruzados, mãos na cabeça. Já não se ouvia mais as cantorias de antes. Agora só o som das chuteiras, dos gritos dentro de campo e do medo crescendo na alma da torcida. Mas ainda estávamos com a mão na taça. O empate era nosso. Faltava pouco tempo. O problema é que o destino não gosta de empates. Ele prefere tragédias que fiquem para sempre gravadas na memória. O tempo passava. O Brasil tentava retomar o controle, mas o jogo já não era o mesmo. Os uruguaios cresceram. Passaram a acreditar. A cada passe certo, a confiança deles aumentava. A cada erro brasileiro, a ansiedade se espalhava pelas arquibancadas como fumaça invisível. Eu me lembro claramente. Olhei para o relógio. 34 minutos do segundo tempo. E então, tudo mudou. Giggia. Com sua camisa celeste suada e colada ao corpo, ele recebeu a bola na ponta direita. A defesa brasileira hesitou por um segundo. Só um segundo. Mas foi o suficiente. Ele avançou como uma flecha. Juvenal, o lateral, não acompanhou. Bigode tentou cercar, mas não chegou a tempo. Barbosa, o nosso goleiro, se preparou para o cruzamento. Era o que todos esperavam. Afinal, era o óbvio, o natural. Mas Giggia não era óbvio. Ele chutou. Direto, seco, frio. A bola passou por entre o espaço apertado entre Barbosa e a trave. Redes balançando, pés brasileiros parados, e o estádio calou. Naquele momento, eu, o repórter solitário, esqueci o que era narrar. Minha mão que segurava o microfone tremia. Olhei para o lado e vi um homem de terno cobrindo os olhos. Uma mulher caiu sentada no degrau de concreto. Um garoto segurava a bandeira do Brasil como se não soubesse mais o que fazer com ela. 200.000 pessoas em silêncio absoluto. Era um silêncio tão profundo, tão pesado, que parecia que até o céu percebeu. As nuvens esconderam o sol. Uma brisa estranha soprou entre as arquibancadas. O Maracanã, que minutos antes parecia o coração do mundo, agora parecia um cemitério de esperanças. No campo, os jogadores brasileiros tentavam reagir, mas os passes já não tinham direção. As pernas pesavam. O tempo corria como areia entre os dedos. E no banco do Uruguai, Obdúlio Varela não comemorava. Ele gritava. Ele empurrava seus companheiros. Ele sabia que aquela era a chance de fazer história e que o medo brasileiro era o maior aliado naquele momento. Nos últimos minutos, o Brasil ainda tentou. Chutes de longe, cruzamentos desesperados, mas o destino já estava escrito. O juiz apitou. O Uruguai campeão. Lá do meu canto, vi algo que jamais esqueci. Um homem, com a camisa do Brasil, rasgando o ingresso com as mãos. Outro, ajoelhado, chorava. E muitos simplesmente caminhavam em silêncio, como fantasmas perdidos. Eu estava ali, e nunca mais fui o mesmo. Quando o árbitro apitou pela última vez, não houve explosão, não houve festa, não houve fogos. Houve apenas um suspiro engasgado que percorreu o país inteiro. Do meu posto na tribuna de imprensa, olhei para as arquibancadas e vi rostos em branco. Homens, mulheres, crianças, todos congelados como estátuas quebradas. Alguns sequer conseguiam levantar dos degraus. Era como se o mundo tivesse parado. No campo, os uruguaios se abraçavam, mas sem exagero. Pareciam respeitar o peso do que havia acontecido. Obdúlio Varela, o capitão, recolheu a bola com as próprias mãos. Disse depois que não quis comemorar para não humilhar. E naquele gesto, mostrou o tamanho da vitória. Do outro lado, os jogadores brasileiros choravam em silêncio. Barbosa, nosso goleiro, foi o que mais me tocou.
Ele ficou parado, mãos nos joelhos, olhando fixamente para a trave. Aquela mesma trave onde a bola de Gígia beijou a rede. A dor de um país inteiro se concentrava ali, naquela imagem. Voltei caminhando pelas ruas do Rio naquela noite. Vi rádios sendo desligados, bares fechando antes do horário, bandeiras sendo recolhidas. E por toda a parte, silêncio. O país vestiu luto sem ser feriado. Nos dias seguintes, jornais estampavam manchetes sóbrias. Uruguai campeão, em letras que pareciam pesar toneladas. Havia tristeza nas capas, mas também indignação. Procuravam culpados. E encontraram em Barbosa, o goleiro, um bode expiatório injusto. Anos depois, Barbosa diria uma frase que nunca saiu da minha cabeça. A pena máxima no Brasil é de 30 anos. Eu pago há mais de 50. O futebol brasileiro nunca mais foi o mesmo. Aquela derrota virou ferida aberta. O trauma moldou o futuro. As camisas brancas da seleção foram aposentadas. Surgiu o uniforme amarelo que conhecemos hoje, como uma tentativa de apagar as sombras de 1950. Mas para quem viveu aquele dia, não há troca de camisa que apague. Eu estive lá. Eu vi a esperança morrer. Vi a alegria se calar. E até hoje, quando fecho os olhos, consigo ouvir o som mais assustador da história do nosso futebol. O silêncio de 200.000 pessoas no Maracanã.